Fala, mas como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos fazer leitura do livro de Provérbios, ainda em continuação no capítulo 1, só que agora a partir do versículo 20, aonde Salomão ele fala para nós deixarmos de ser tolos. Traduzindo para o português claro, deixar de ser burros. Ele fala da seguinte maneira, abre aspas: a sabedoria ela grita pelas ruas da cidade. Do alto dos muros ela clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. E aqui ele faz uma pergunta: até quando, ó nécios, pessoas tolas, amarás a necessidade, a tolice, a burrice, a ignorância? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Então ele está fazendo uma pergunta, ele está falando que a sabedoria, que o conhecimento, ele está andando pelo meio da multidão, pelo meio das ruas, pelo meio da cidade, e ele está clamando nos lugares altos da cidade, ou seja, nas portas, nas montanhas, nos locais onde tem mais destaques e aglomeração, ele está clamando, a sabedoria está clamando. Olha, eu estou aqui. Está convidando a mim e a você a entrar pelo caminho do conhecimento. Só que Salomão ele fala: até quando você vai ficar preso na ignorância? Até quando você vai amar a ignorância, viver como um ignorante, viver como alguém nécio, ou seja, alguém que odeia o conhecimento, alguém que não sente a necessidade de buscar saber a verdade das coisas? Então Salomão ele fala que a sabedoria, que o conhecimento está disponível para todos e em qualquer lugar, só que é preciso entrar pelo caminho do conhecimento. E ele fala aqui, no versículo 23, atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas, porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também eu rirei na vossa desventura e em vindo o vosso terror eu zombarei. Em vindo o vosso terror com a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto ele fala: vocês aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e os loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Olha que forte. Mas o que der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. É claro que esse texto aqui, para nós cristãos, nós vamos fazer uma alusão à questão da pessoa de Jesus, que Salomão estava inspirado, e aqui faz uma referência à pessoa de Jesus, do Evangelho. Para o judeu, ele vai levar no sentido literal da palavra. Igual nós estamos falando aqui acerca de que quem não busca o conhecimento sofre as consequências da falta de conhecimento. A falta de conhecimento faz você andar por lugares pedregosos, ou seja, lugares perigosos, e sofrer as consequências da sua falta de conhecimento. Você sofre o quê? Penalidade. É a mesma coisa. Digamos que você hoje está trabalhando em uma empresa e você era um dos funcionários mais dedicados dessa empresa. Só que de uma hora para outra você é injustiçado e jogado para fora dessa empresa. Por conta, digamos assim, de uma liderança sua, de outra pessoa que não trabalhava tão bem, faz um moitinho contra você e joga você para fora. E aí você tem uma série de direitos a qual você pode exigir, só que você não tem conhecimento para chegar em um advogado e contatá-lo
pedindo um suporte para poder você fechar uma parceria com ele e assim ele poder te auxiliar nessa área. Simplesmente você fala o quê? Não, eu não vou correr atrás porque eu não tenho conhecimento, deve ser muita dor de cabeça, eu não quero ir perante o juiz, vai dar mau processo, vai dar mau rolo, eu vou deixar para lá. E de repente você fica desempregado, surge uma necessidade extrema dentro da sua casa, acaba todo o seu dinheiro e você acaba o quê? Padecendo por conta da falta de conhecimento que geraria uma atitude em você de você tomar uma ação e até um advogado procurar o direito seu e recorrer e receber aquilo que é seu. Então, a falta de conhecimento faz nós tomarmos certas decisões que as consequências delas nós não conseguimos mensurar. Nós só sentimos na pele, ou seja, só recebemos a consequência quando ela chega, quando a fatura chega. É a mesma coisa, por exemplo, a última narrativa que surgiu agora das pessoas falando acerca do famoso vídeo do influenciador chamado Felca, que ele fez um vídeo falando acerca de adultização das crianças. E foi um vídeo bem elaborado, mostrava várias coisas. Só que antes de ele fazer esse vídeo, já se falava aqui no nosso país abertamente por parte dos nossos governantes em regulamentar as redes sociais. E quem lê alguns livros que tratam acerca de algumas dessas temáticas já sabe que vai chegar um momento, vai chegar a hora em que o nosso país ele tomará essa decisão da regulamentação das redes sociais, da moeda digital, de cada vez mais expandir o seu controle sobre a população. Então as pessoas que têm o mínimo de conhecimento e que estudam a respeito já alertam. Só que por nós estarmos na internet, a internet é uma bolha e a maioria das pessoas que estão na internet não estão buscando conhecimento, as pessoas já acham que isso é teoria da conspiração. Só que está ficando cada vez mais óbvio que um vídeo bem intencionado está sendo utilizado como uma ferramenta para implementar uma lei que vai tolir a liberdade do cidadão. Entende? Então, quando você busca o conhecimento, você consegue enxergar além o que está por trás da intenção. E você começa a fazer algumas perguntas. Por que quando você cita algumas palavras-chave aqui na plataforma, automaticamente o seu vídeo ele é desmonetizado e ele é derrubado? Sendo que esse vídeo ele falou de forma muito mais explícita, de fato denunciando, mas falando as palavras a qual outros influenciadores falavam e o seu vídeo era desmonetizado, era derrubado. Mas ele falando essas palavras acabou não sofrendo as consequências, pelo contrário, foi fortemente impulsionado pelas redes. Só que é fato que automaticamente quando você toca nesses assuntos, nesses temas, você já recebe uma notificação do YouTube falando que você não será monetizado, porque é tema a qual o YouTube não compactua. Então é de extrema importância nós termos o conhecimento de como que funciona a engrenagem da coisa. Através de uma intenção, através de um vídeo, algumas pessoas que têm a habilidade de pegar uma notícia bombástica, jogar como cortina de fumaça e enganar a multidão, fazendo elas ficarem entretidas e aí passar aquilo que eles querem. E as pessoas acabam sendo tomadas pelo excesso de dopamina, pelo sentir, e eles, utilizando da lógica, da persuasão e da manipulação, passam aquilo que eles querem e as pessoas, por estarem presas naquele êxtase de excesso de dopamina, acabam aceitando. E quando se dão conta, já é tarde demais. Essa é uma das consequências da falta de conhecimento. Um exemplo prático a qual nós estamos vivendo na época de hoje. Entende? Então, minimamente, quando você começa a entender como que funciona, você já consegue olhar por detrás da intenção da pessoa que está falando, fazendo, agindo de determinada maneira. Ou até mesmo pela boa intenção da outra pessoa, mas você já pensa nas possíveis possibilidades com que aquele vídeo, aquela ferramenta vai ser utilizada por pessoas que não são tão bem intencionadas assim e que têm alta posição. Então Salomão ele alerta para isso, falando que aquele que não busca o conhecimento, ele ama a ignorância, ele vai sofrer a consequência da falta de conhecimento, vai sofrer a consequência da ignorância.
Então esse vídeo aqui é justamente para fazer com que nós venhamos a refletir a respeito, para falar que no mundo material, no mundo físico, nós temos que ter responsabilidade pelas nossas escolhas e saber que as nossas escolhas têm consequências e saber que o maior bem que nós temos é a nossa liberdade e cada vez mais nós estamos perdendo a nossa liberdade e é pouco a pouco porque ela começa a ser minada através do meio da comunicação, pouco a pouco que nós não vamos percebendo e principalmente quando toca na nossa emoção, porque quando nós temos todos os nossos sentidos ativados, automaticamente nós perdemos a razão. E aí nós ficamos totalmente tomados por excesso dopaminérgico. E aí nós passamos a sentir o tempo inteiro. Sermos dominados pelo sentimento. E quando esse sentimento ele passa, a conta chega. Entendeu? Então, no mundo material é assim que funciona. Só que como esse texto também ele faz uma alusão para o cristão, do mundo espiritual, na pessoa de Jesus, na referência do Messias, nós acreditamos que para o cristão, as pessoas que rejeitam o conhecimento, e esse texto falando acerca da sabedoria está se remetendo a Jesus Cristo, de que ele está clamando pelas ruas, ou seja, o evangelho está sendo pregado aos quatro cantos da terra. E mesmo assim as pessoas que ouvem e não creem em Cristo Jesus, elas continuam fingindo que não estão ouvindo essa mensagem ou ignorando essa mensagem, não dando tanta importância. Só que, baseado nesse texto, como o cristão interpreta que haverá um dia em que chegará o fim da existência humana. E no fim da existência humana, o cristão acredita que vai haver o julgamento final, ou seja, o juízo final. E no juízo final, a ira de Deus, ou seja, as consequências de todos os atos daqueles que não creram em Cristo, que não se arrependeram, virão à tona. Ou seja, todas as pessoas que praticaram a maldade serão julgadas. Sofrerão as consequências pela rejeição da mensagem do Evangelho. E é nessa hora em que Cristo ele não virá mais como um advogado, como aquele que intercede pelo ser humano entre o céu e a terra. E ele agora sim virá como um juiz para trazer à tona o julgamento, o juízo e as consequências da rejeição daqueles que não deram ouvido à mensagem do Evangelho. Então aqui nós temos essas duas reflexões. Tanto nós podemos aplicar para a nossa vida material, tanto nós podemos aplicar para a nossa vida espiritual. Portanto, pense bem antes de tomar uma decisão e veja quais serão as consequências possíveis, prováveis e impossíveis que poderão ocasionar através dessa minha decisão. Essa minha decisão ela vai agredir, vai defamar, vai denegrir a imagem de alguém, vai trazer edificação, vai trazer algum proveito ou nenhum proveito terá dessa minha mensagem que eu estou prestes a manifestar. Se tem proveito, se traz edificação, se traz benefício, ok? Se não traz nenhum benefício, se não traz nenhum proveito, eu aprendo com Salomão a ficar calado. Pois segundo o que Salomão fala, ele diz que até mesmo o nécio, ou seja, alguém tolo, no meio de uma conversa, quando ele fica calado, ele se passa por sábio.